Se você tá vendo essa parte do vídeo é porque eu escolhi uma parte da luta, que é ou eu coloco conteúdo sem ficar que nem uma louca editando os vídeos para que ele fique perfeito no padrão da internet, ou eu fico louca e não posto, porque se eu for ter que obedecer o algoritmo não vai dar certo. Então, se você está vendo essa parte do vídeo, significa que eu venci o meu perfeccionismo e consegui me importar só em colocar conteúdo. E se vocês quiserem absorver o que eu tenho para dizer, tolerar as minhas pausas, minha levantada, minha baixada, minha enrolação, e vocês que assistam do 2x. É isso. Eu tava passando pelo Threads. E enquanto eu tava passando pelo Threads, eu vi uma pessoa que postou assim: a minha quartinha de Oxum encheu de formiga. O que isso quer dizer? Tô sem nenhuma casa agora. Eu que já sou velha na internet e velha de macumba, sei que se uma pessoa tem uma quartinha do orixá dela, quer dizer que ela já passou por uma série de momentos no caminhar dela espiritual, que ela já sabe o que significa formiga numa quartinha. Ela já teve um mais velho para ela perguntar o que significa uma formiga na quartinha. Se ela tá sem casa, ela tá com formiga na quartinha e ela não sabe o que tem, significa que ela não... Como eu posso dizer? Ela não ganhou essa quartinha dentro de um contexto de uma casa, certo? E eu fui lá e respondi: sua quartinha foi consagrada, passou pelos rituais, recebeu o sangue vermelho ou verde, né, de animal ou de vegetal? Não. Ou ela é só um pote de porcelana que você comprou em alguma loja pela Shopee e encheu de água e definiu que é uma quartinha de Oxum? Obviamente que era o segundo caso. Claro que era o segundo caso. Sendo do segundo caso, eu peguei e falei assim: então provavelmente essas formigas foram aí e elas simplesmente foram porque tá calor e isso acontece. Formiga na quartinha significa alguma coisa? Significa. Mas para significar alguma coisa, essa quartinha tem que ser uma quartinha de orixá. Um pote de porcelana que você colocou água e definiu ser de orixá não é uma quartinha de orixá. Ai, mas então só pode ser quartinha do orixá se ela tiver feita por um pai de santo, uma mãe de santo, etc, 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 etc. Não. Você pode ser autossuficiente no axé. Você pode fazer as suas coisinhas do seu jeitinho. Só que antes disso, tem algumas regras para vocês conseguirem entender o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Porque é perigoso. Não é perigoso só por questões energéticas. Ai, já traiu um obsessor, que é o que eu sempre falei pra vocês, né? Quem me conhece há mais tempo. Eu sempre falei: cuidado, vai atrair o obsessor, cuidado, você não sabe quem é que vai estar pegando essa energia que você está consagrando, que você está chamando, etc, etc, etc. Ah, mas a minha fé, o meu orixá sabe meu coração. Não é só isso. A questão é que você pode, além disso, além de você estar colocando energia num aparelho, né? Pense, você está colocando energia num pote que você está considerando que é uma quartinha de Oxum. Você está enchendo ela de essa energia aí. Você está depositando todo dia numa conta de banco, que você não sabe, de fato, se é a conta da Oxum. Você não sabe se é a conta da Oxum. Você não sabe se é a conta da Oxum. Você acha que é a conta da Oxum. Você acha que é a conta da Oxum porque você comprou uma quartinha bonitinha desenhada Oxum ali e chegou à conclusão que é de Oxum.
Mas você não sabe se ela é uma quartinha de Oxum. E como é que você vai saber se ela é uma quartinha de Oxum? A gente vai falar sobre isso hoje. Mas tem esse primeiro problema. Abre-se um parênteses aí que você não sabe quem é que vai pegar aquela energia. A segunda coisa, e assim, gente, o mundo espiritual tá cheio de gente filha da puta. A segunda coisa, você não sabe se aquilo que você tá fazendo, você tá ofendendo alguém. Como assim ofendendo alguém? Você não sabe se a espiritualidade, a tua espiritualidade tá aceitando aquilo. Você não sabe se a ancestralidade da Oxum tá aceitando aquilo. Você não sabe se a sua cabeça é de fato de Oxum. E se tua família tá quisilada com Oxum? Sabe o que isso significa? Significa que você tá lá cultuando esse orixá que nem gosta de você. Até que chega uma hora que na terceira vez que você tá cutucando a barra da saia do orixá, ele olha pra você e fala, não, vou te dar um ticão, né? Porque antes de orixá ser uma força divina, ele é um ancestral, ilustre, que carrega uma ancestralidade, que carrega um grupo de espíritos que estão juntos. Você tem sua ancestralidade. E isso é um problemão. Problema com ancestralidade, minha gente, é um problemão. É pior do que problema com laboratório. Mãe Bárbara de Yansan, que é a pessoa que eu era antes da minha iniciação no candomblé, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu só pouco evoluí para novos conhecimentos, fui estudar novas coisas, tive acesso a novas coisas. E aí a gente já vai conversar sobre isso também. Eu conheci uma parte da espiritualidade que antes eu não tinha ferramentas para compreender, porque eu era branca. Eu sou branca, né? Mas eu era uma branca que não tinha passado pelas coisas que eu precisava passar para que a totalidade do orixá me aceitasse, e a gente já vai falar sobre isso também. Uma pessoa preta não, uma pessoa preta ela tem a ancestralidade do orixá, isso significa que esses conhecimentos eles já estão no gene. Eu sou uma pessoa branca, mas você não tem ancestralidade preta? Sim, mas eu não sou preta. Então, eu tenho essa ancestralidade que precisava ser ativada, apesar de eu só ter 3% de ancestralidade preta aqui. Foi literalmente isso, eu precisei ativar esses 3% de ancestralidade preta para que eu pudesse ser agraciada com o presente de conseguir acessar um novo véu de conhecimento. Então, a pessoa branca, para ela poder acessar esse conhecimento espiritual fodão da ancestralidade, é só ela iniciar? Não. É iniciar e fazer a coisa direito. É iniciar e fazer a coisa direito. E o que é essa coisa direito? A gente vai conversar. Meu Deus, eparrei. Deixa eu fechar a janela ali, porque tá ventando e tá derrubando tudo. E aí a gente vai para a segunda parte dessa conversa, para depois a gente conseguir voltar nessa primeira parte. Mas primeiro a gente precisa abrir um parênteses, a gente precisa entrar, sabem que o Bill que entra, né, nos filmes do Tarantino, que entra uma outra história dentro
da história que está sendo contada? Então, imagina que está passando uma tela, um nome na tela de vocês, assim, que talvez, se eu conseguir editar, eu vou colocar, senão vocês só vão usar a imaginação de vocês, que vai estar falando assim: magia. Como entendê-la? Tanã. Então, vamos lá. Existe aquilo que a gente chama de energia. A gente precisa entender que energia não é exatamente algo. Você não pega energia na mão. Energia é uma capacidade de realizar trabalho. Tá certo? É isso que a ciência diz, é isso que a física diz. E é isso que a energia é. É isso que a energia é. Não à toa ela recebe o nome de energia entre nós ocidentais. Então, a gente dá um nome de energia a essa força motriz, que os indianos vão chamar de prana, que os taoístas vão chamar de ki, que os africanos vão chamar de axé. E que nós ocidentais chamamos de energia. Tá? Que dá o nome ao conceito de energia da ciência. Porque é basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo conceito, é o mesmo entendimento. A energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, se eu pego essa almofada aqui e faço assim, eu estou realizando um trabalho. Essa almofada precisa subir e descer. E para que ela consiga subir e descer, eu preciso colocar energia, que é a capacidade de realizar trabalho. Então, aqui a gente vai estar tendo a energia das minhas células, que estão fazendo energia química de estar transmutando essa cervejinha para transformar ela no que precisa de hormônio, proteína, calor, TP, não sei o que lá, para poder o meu músculo obedecer o meu comando do meu cérebro levantar. E transformar isso numa energia cinética, que é esse movimento que ela recebe, porque ela é um objeto inanimado, e essa energia se transforma em energia cinética e isso mexe. Então é uma energia química que se transforma numa energia mecânica que vai se tornar numa energia cinética. Você está entendendo? Então, essa energia, ela é essa capacidade de fazer um trabalho e eu vou transformando essa energia ao longo que eu vou fazendo esse movimento. Certo? A energia que a gente vai começar aqui agora a chamar de axé, para a gente conseguir separar quando eu estou falando da questão espiritual de quando eu estou falando da questão física. Então, quando eu usar energia, eu estou falando de beber isso aqui, meu corpo metabolizar, depois virar xixi e outras coisas mais, né? Energia, que é o que a ciência explica, que energia é fisiológica. Quando eu estiver falando axé, eu estou falando sobre você acender uma vela, firmar a sua cabeça no orixá e o orixá pegar essa energia, né, esse axé, e realizar um trabalho através dela. Então você está colocando o seu axé ali na vela, você está oferecendo aquilo para o seu orixá está pegando aquilo e está fazendo alguma coisa com aquilo que você está pedindo. Capacidade de realizar trabalho. Então são as trocas de capacidade de realizar trabalho. Axé espiritual, energia física. Tá? Pra vocês entenderem quando eu estou falando uma coisa e quando eu estou falando de outra. Ok. Se é a capacidade de realizar trabalho, a gente vai precisar de um motor, como num carro, para o carro poder andar. Então, a magia, a gente faz a magia para a gente poder caminhar mais rápido na vida, para poder andar, para as coisas funcionarem, para as coisas, né? A gente não vai fazer magia só por fazer, você vai fazer magia porque você quer fazer alguma coisa se movimentar. Então, você precisa que esse carro, que é a sua vida, se movimente, mas para que ele possa se movimentar, você precisa de uma ferramenta que faça esse trabalho desse axé, para
que ele se movimenta, então você precisa de um motor. A magia é esse motor. Então você tem uma série de equipamentos que constroem um mecanismo com regras, todo organizado, para que esse axé se realize e se transforme num trabalho. E aí você vai ter diversos tipos de motores. Cada grupo criou um próprio motor, é um grupo de engenheiros que criou um motor. Então a gente vai ter religiões, filosofias e escolas magísticas, que são todos mecanismos, são todos motores diferentes para trabalhar com esse axé, que cada lugar vai chamar de uma coisa. Então, a medicina tradicional chinesa é um motor para conseguir entender esse axé, que eles chamam de Qi. Então, é um motor para a gente conseguir usar para melhorar as coisas. O catolicismo é uma religião, mas ela é uma religião ritualística, que lida com muitos elementos que são sim magísticos, porque ele trabalha muito com transmutações. Então sim, são elementos magísticos. Então ele tem um motor que faz com que esse axé se transforme em trabalho, para você realizar as coisas da sua vida, os milagres da sua vida. Colocar seu carro para andar. E dentro do culto de axé, dentro da cultura de axé, e quando eu digo cultura de axé, eu estou dizendo todas as culturas que são afro e que aqui no Brasil se misturam com a indígena. E assim, eu não tenho muito conhecimento. Eu não tenho conhecimento profundo da filosofia indígena, dos povos originários. Por quê? Porque os povos originários, eu estou estudando mais agora, mas os povos originários, eles são múltiplos. Então, por eles serem múltiplos, é muito difícil. Ah, mas os africanos também não são múltiplos? Sim, eles são múltiplos, mas a gente tem troncos que são mais organizados hoje na filosofia, nas ciências antropológicas, que a gente consegue ter hoje uma organização que coloca um pouco mais, assim, a gente tem pensadores africanos, a gente tem pensadores, a gente tem também indígenas, Alalu. Calma, deixa eu explicar. A gente já está começando a ter um corpo de povos originários falando sobre isso agora. O acesso às informações, ainda eu não consegui construir um padrão desse acesso de informações para eu conseguir dizer para vocês que é mais ou menos assim ou mais ou menos assado. Eu consigo hoje ver uma série de padrões que dialoga com a cultura iorubá em muitos pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Que eu vou trazer para vocês aqui a minha análise de padrões do que a gente entende dessa cultura de axé hoje, do conhecimento que eu tenho hoje. Pode ser que daqui a homoloiada, daqui 10 anos, eu vou ter um outro grupo de padrões, porque eu vou ter visto uma outra série de informações sobre o assunto, que eu vou estar constantemente estudando, vivenciando, lendo. Uma cervejinha. Para daí eu trazendo para vocês com mais afinco. Então, se eu falar alguma coisa aqui sobre filosofia iorubá ou filosofia indígena que destoe é diferente, aí vocês me avisam. Porém, eu colocarei as referências bibliográficas
de onde eu construí isso que eu vou trazer para vocês. Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu não tirei isso da minha vivência de ter, mas você precisa ter vivência de terreiro, macumba de PDF. Eu não tô trazendo para vocês aqui, neste momento, macumba. Eu não tô falando aqui de macumba, eu não tô falando aqui de vivência de terreiro, eu não tô falando aqui sobre fundamento A ou fundamento B, casa A ou casa B, não é isso que eu vou estar falando para vocês. Eu vou estar trazendo a partir de agora para vocês, que a gente pode entrar no outro, uma outra parte. Eu vou estar trazendo agora para vocês uma questão que é filosófica, antropológica, cultural. É baseada em livros, e é baseada em livros porque ela é baseada em estudos científicos. Tá? Não é baseado em espiritualidade. A espiritualidade, ela permeia essas relações como um dos fatores socioculturais que compõem esse grupo humano. Certo? Então a gente está falando aqui, eu vou trazer aqui para vocês um contexto sociocultural. Então isso aqui é uma coisa de livro mesmo, porque para a gente conseguir entender a fundo a magia, ou seja, um motor, a gente precisa entender as partes de um motor. Para a gente conseguir entender um motor de um carro, a gente precisa, de fato, entender 100% a ponto de você conseguir replicar esse motor. Você precisa entender 100% de todos os itens que envolvem esse motor. Desde como funcionam as engrenagens, ao material que essas engrenagens são feitas, milhares de cálculos. Quem trabalha com engenharia mecânica, que produz esses motores, sabe. Quem trabalha com engenharia sabe o quão complexo é você compor tudo isso. Então, assim, vamos colocar em outros aspectos, assim, fazer uma roupa com qualidade, construir uma casa, todas essas coisas, imagina. Então, todas essas coisas que demandam muita atenção, muito cuidado, porque senão ele não vai funcionar, que não vai funcionar meia boca. Não vai funcionar, vai explodir, vai cair, vai dar um ruim. Que a magia, ela é assim. Você lidar com esse axé, ele não é uma coisa que se vai dar mais ou menos. Se der errado, pode dar muito errado, porque é muito forte. Como a gasolina no carro é muito forte. Então, agora espera que agora tá ficando muito quente aqui dentro. Então a gente precisa entender o que compõe essas pecinhas. E parte do que compõe essas pecinhas é entender o sociocultural. E o sociocultural é um grande apanhado de padrões, tá? Nem todo homem, mas dentro do apanhado de padrões, porque na sociedade a gente não tá falando, a gente tá falando do sociocultural da sociedade, a gente não tá falando de indivíduos, a gente tá falando de massas, a gente tá falando de estatísticas. É bom a gente ficar atento com homens. Não quer dizer que o João é perigoso, mas o João é um homem. A probabilidade dele ser perigoso é alta, de acordo com as estatísticas socioculturais do nosso povo. Nem todo branco, mas de acordo com a história, todos os aspectos das variáveis. Acho que esse
consultório tá chegando. Ai, que difícil. Se eu fecho, fica quente. Se eu abro a janela, faz... Obrigada, minha mãe. Epa. Então, a gente precisa estudar filosofia, sociocultura, do mecanismo mágico para a gente conseguir entender todos os detalhes desse mecanismo mágico. Sendo assim, eu fui estudar filosofia africana, eu fui ler sobre sociocultura, sobre antropologia e sobre várias outras coisas. Li artigos, li livros, para me trazer o que eu vou trazer aqui agora para vocês. Tá certo? Não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com ciência. De pessoas pretas escrevendo, porque eu leio pessoas pretas, tá? Estou começando a ler pessoas indígenas agora, tá? De cada vez. Então, vamos lá. O motor do axé. Tá. Os engenheiros que fizeram esse motor, eles tinham um mecanismo muito próprio. E para que você consiga comprar uma quartinha e colocar essa quartinha para Oxum sem passar por Egé, ou você ir lá e pegar as ervas certas e conseguir transformar essas ervas certas num mecanismo que tenha o axé certo de Oxum, para aquela quartinha se tornar um corpo de Oxum, que não é só sua fé, não é só seu coração. Isso funciona dentro do motor católico. Você vai conseguir acessar Nossa Senhora da Conceição, comprando uma quartinha. Só que você não tá chamando Nossa Senhora da Conceição, você tá chamando Oxum. Então você não vai estar conseguindo acessar nenhuma fagulha, porque você tá usando um mecanismo de um motor que é católico para acessar axé. E você não vai conseguir. Porque você tem que usar tudo. Não adianta você fazer um motor para gasolina, porque esse axé, esse ki, esse prana, ele é como as coisas que a gente tem na natureza. A gente consegue acessar várias partes. A gente tem um motor que é a gasolina e a gente tem um motor que é a álcool. E os dois são energia para o carro andar. Mas se você quiser usar um motor a álcool para usar gasolina, você vai fundir o seu motor. Você não vai conseguir o que você precisa. Então você está usando um mecanismo católico para acessar uma energia que é Yorubá. Né? Um axé que é Yorubá. Então entendam assim. Tem isso também. Cada região do mundo, assim como a natureza, tem suas próprias ferramentas de interagir com esse axé, com esse prana, com esse ki. E como a gente está falando de uma cultura, as forças da natureza, a forma como se interage com essa natureza faz diferença.
E aí os povos africanos, muito inteligentes quando eles estavam aqui, eles criaram um motor híbrido para conseguir acessar as forças da natureza, mas com o motor dos conhecimentos que estavam mais acessíveis, que eram os conhecimentos do senso geral, que eram os conhecimentos católicos. Então eles criaram um catolicismo popular, que é essa coisa de você estar cultuando o orixá através de um santo. Então você de fato está conseguindo usar o motor certo, que é o motor híbrido. Porque no axé puro, no culto de ancestral, Yorubá, que você está acessando só o Oxum, você tá com a sua intenção dentro da quartinha ali, não acessa orixá. Não acessa orixá. Mas acessa o santo, que essa ancestralidade inteligente já criou essa ponte. Então, se acessa o santo, automaticamente acessa o orixá. Porque o santo e o orixá se tornam um ancestral ilustre. E aí ele cria esse misto, essa amálgama, que consegue ajudar. Mas não pode ter sincretismo, não pode ter sincretismo, não, porque colonização, porque nananana, racista, não sei o que. E aí ignora-se a sabedoria ancestral, porque o povo preto não é burro. Ele não se tornou católico por obrigação. Porque se ele tivesse se tornado católico por obrigação, ele não teria sincretizado. Ele teria matado o culto original. Ele não teria feito uma amálgama. Ele teria simplesmente apagado o Xangô e cultuado São Lázaro. Não, São Lázaro não. São João Batista. Ele teria apagado o Oxum e cultuado Nossa Senhora Aparecida. Ah, mas a minha avó é preta e ela só cultua santo. É, gente, mas se o preto tivesse simplesmente ignorado e sido catequizado e ser simplesmente uma violência, a gente não teria macumba hoje. Menos ainda o catolicismo popular, que é tão único do Brasil. E a gente tem o catolicismo popular na América Latina inteira. Dessas misturas, dessas magias. Porque, queridão, o católico não sincretiza, ele não consegue, ele não tem essa inteligência. Ele rouba a cultura pagã, apaga e nomeia, ele não mistura, ele não faz essa amálgama. O cristianismo, a magia branca, ela não tem poder de amálgama, ela não tem poder de sincretismo, ela não sabe fazer motores híbridos. E isso tem a ver com a cultura. Isso tem a ver com a cultura. Mas o povo preto, o povo indígena, sabe. Então cria esse mecanismo que é inteligentíssimo, que é o sincretismo. Por exemplo, a avó do Andrei é preta. Ela hoje respeita muito a religião do axé, porque o neto favorito é Pai de Santo. Andrei é meu marido, se você é novo aqui. Se o André precisar acessar a avó para cuidar da avó, ele não precisa forçar ela magisticamente a nada. Ele faz simplesmente um banho de Oxum com ervas brasileiras para ela e fala: vó, trouxe isso aqui para você tomar um banho que é de Nossa Senhora Aparecida,
que ela é devota, obviamente, porque ela é de Oxum. É óbvio. E aí, pronto, acessou toda a ancestralidade. Acessou ela. Porque ela automaticamente, ao longo do caminhar dela, identificou o ori dela, fez ela devota do santo que sincretiza. E assim o mecanismo da ancestralidade faz com que ela não se perca do culto aos seus ancestrais, através desse culto indireto do santo, do catolicismo popular, porque ela é uma pessoa do catolicismo popular, porque ela é uma pessoa preta periférica. Pronto, a ancestralidade já resolveu o problema. Ela já tem um motor híbrido. Ela criou sozinha um motor híbrido. Ela não é colonizada. Ela tem uma sabedoria ancestral, que só não está dando nome aos bois, mas que está acessando as mesmas forças. Por exemplo, ela é devota de São Benedito, porque a mãe dela era devota de São Benedito, porque a avó dela era devota de São Benedito. Só que nenhuma delas chamam São Benedito de São Benedito, chamam de Ditinho. E o Ditinho é uma estátua que passou de geração para geração, que hoje está com o Andrei. E Ditinho era o nome do ancestral, do tataravô. Ou seja, é um báculo. E coincidentemente, a ancestralidade dessa família é de Angola. Então essa sabedoria, ela foi continuando no mecanismo da ciência ancestral, que é o sincretismo do popular. Porque o catolicismo popular tem essa coisa do santo que você tem em casa, na sua cozinha, que você deixa o cafezinho, nananana. O catolicismo puro, que é o catolicismo europeu, que não se misturou, não se sincretizou, não tem isso. Isso é visto, é herético. Porque você não pode cultuar, dar comida para o santo. Então veja bem, não é mesmo? Continuando. Ah, porque a mãe Bárbara parou de fumar. Fumo socialmente. Que o assunto está muito importante. Mas como entender esse mecanismo que eu tô aqui falando e tô querendo chegar num lugar, que é vocês entenderem como é que vocês podem cuidar do próprio santo de vocês sem precisar de um terreiro de um pai de santo, que é o que vocês mais querem hoje em dia, porque vocês estão desconfiados. Mas vocês precisam entender algumas coisas. Eu tô caminhando nesse entender algumas coisas. Vamos entender agora como é a visão de mundo Yorubá. Yorubá Banto. Mas Yorubá que é muita coisa para estudar. Então primeiro fui conhecer o Yorubá, então eu tenho mais propriedade para falar Yorubá. E para esse conteúdo, eu indico para vocês o Filosofias Africanas do Ney Lopes e do Simas, tá? Livrinho curtinho, pequenininho, facinho de ler, filosofia muito tranquilinha, um livro denso de conteúdo, digamos assim, cada parágrafozinho dele traz muita coisa para você ler, meditar sobre isso, principalmente quem é do axé, ler aquilo ali, parar, pensar do que já escutou, das entidades com quem conviveu, do que já viu em terreiro, do que já leu de lenda de orixá, parar, meditar, entender, ver o padrão, tentar identificar o padrão. Nossa, olha, ele trouxe isso aqui, ó, ele trouxe aqui que a noção
de mundo bantu é que não existe indivíduo. Existe sempre coletivo. Não existe eu dentro da cultura bantu. Existe sempre nós. Então, corrente, terreiro, corrente. Tem aí, ó, tem aí um porquê do terreiro e não de você estar sozinho. Porque o bantu não entende mundo como eu. E quem são os bantus? Os bantus é da onde sai? Angola. Quem são os bantus? De bantu sai Angola. Pai Joaquim de Angola. Umbanda. Peraí. Aí você já vê que, de alguma forma, você cultuar o seu axé sozinho, como a gente vê muito aí. Mas eu desisti de terreiro, hoje sou só eu e as minhas entidades. Mas eu não tô sozinho, eu tô com as minhas entidades. Tá. Ok. Você tem um ponto. Ponto válido. Digo pra você. Verdade, você tem um ponto. Você não tá sozinho, você tá com as suas entidades. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês, para dizer pra vocês que tem como cuidar da sua espiritualidade sozinho. Não precisa do pai e da mãe de santo. Certo? Ok. Beleza. Conforme você vai ler nesse livro, que ele é muito denso, ele traz muitas informações, você vai adquirindo mais conhecimento. Esse livro já é um livro muito, muito bom para vocês começarem. Aí, se vocês quiserem entender um pouco mais certos conceitos que ele traz, aí dá para vocês, tem livros, tem teses de doutorado, teses de mestrado, que focam em só alguns aspectos de tudo isso que eles trazem. Tá? E vocês podem ler os outros livros do Ney Lopes, vocês podem ler os outros livros do Simas, que são todos livros que trazem muitas outras informações sobre isso. Lembrando que são dois caras que estudaram muito sobre isso. E eles não estudaram espiritualidade. Espiritualidade é um braço desse corpo todo, filosofia de axé. Entendeu? Que é filosofia de axé pra gente conseguir entender como funciona o axé e, consequentemente, esse motor de axé para você conseguir usar esse axé da melhor forma possível. Magia. Tem um aspecto muito importante na cultura de axé, e talvez eu dizer isso para você, pretinho, pretinha, pretinha, que tá me escutando, seja muito óbvio. Para alguns brancos que estão escutando, que talvez não sejam tão brancos assim, só que ainda não entenderam, talvez não sejam tão estranho também. Mas pro branco, que é o branco que eu vim, que é o branco que tem, é branco dos dois lados da família, o branco que não teve uma vivência nenhuma. Aí, gente, eu só tenho 3% preta. Tá? É como diz alguns amigos meus, que meu sobrenome é muito branco. Eu tenho sobrenome branco de um lado e pro outro. E muitos de vocês que estão assistindo aqui também. E não tem problema.
Não é pra, ai, me perdoem porque eu sou branca. Não é isso. E isso faz com que a gente tenha uma visão de mundo, porque a gente vivenciou coisas diferentes. Então, por isso eu tô dizendo, talvez eu vá trazer uma coisa aqui que seja muita novidade para alguns e que não seja nada novidade para outros. Mas a cultura do axé, a cultura iorubá, a cultura africana, a cultura de povos que vivem em famílias estendidas. O que é uma família estendida? Existe a família nuclear, pai, mãe, filhos. Tá? Existe o conceito da família estendida. A família estendida é pai, mãe, filho, vó e vô. Pai, mãe, filho, vó, vô, tia, tio, e aí vai aumentando esses núcleos. Ah, mas todo mundo tem pai, mãe, filho, vó e vô. Existe uma grande diferença entre uma família estendida e uma família nuclear, que é o grau de interação e ordem que essas famílias têm. Então, a sua avó tinha autoridade sobre a sua educação? Família estendida. Você cresceu com seus primos e primas e são praticamente irmãos? É inconsiderável se pegarem porque são praticamente irmãos? Família estendida. Você via seu avô, sua avó uma vez por ano, seu avô, sua avó não dava pitaco na sua vida, você via seus primos de vez em quando, a sua relação de primo, prima era encontro das famílias. Então, é a casa do seu tio, casa da sua tia, do seu avô, sua avó, você está indo visitar, você é um estranho nessa casa. Família nuclear. A família estendida é realmente como se fosse esse núcleo, pai, mãe, filho e filhos, só que todos os membros da família, elas têm essa mesma dinâmica literalmente estendida. Literalmente estendida. A minha família era nuclear. Eu vi meu avô, meu nono, pai do meu pai, 3 vezes na minha vida. Eu tinha uma semi-família estendida, porque o meu avô, que era médium, que tinha um centro, a gente morava no mesmo terreno. Mas a gente foi morar no mesmo terreno numa época que a gente passou um perrengue na vida, e aí a gente foi morar no mesmo terreno. Mas ainda assim, os meus avós, eles não tinham autoridade de educação. Se a minha avó e meu avô falassem não, e o meu pai e a minha mãe achassem que esse não era válido, eles levavam bronca. Então eles não tinham uma autoridade de educação. Existia assim um respeito, a gente tinha que respeitá-los, mas não tinha uma autoridade. Então, por exemplo, meu pai uma vez me disse: você não precisa pedir bênção para os seus avós e nem chamar eles de senhor e senhora. Eles são pessoas. Se nem eu te peço isso, você não tem que dar isso para eles. Entendeu? Família nuclear, mesmo dividindo o terreno. O branco é individualista. O preto é coletivo. Conceito da família iorubá é de família estendida. Dos povos originários é de família estendida, não à toa eles se chamam todos de primos. É de família estendida. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos imaginar assim. Você pode estar pensando aí, você que nunca vivenciou uma relação de família estendida, você deve estar se perguntando: deve ser uma bagunça? Se todas as pessoas, se todos os adultos
tem autoridade sobre todas as crianças, por exemplo, e a gente lembra que cada cabeça um juízo, como é que faz? Você que não é de família estendida, pensa assim, se seu tio doido, aquele tio doido, aquele tio que hoje você que é adulto, olha e fala, meu Deus do céu, já pensou se eu tivesse que ficar sobre cuidado com a mesma autoridade desse tio? Se ser a autoridade já era perigoso para mim, imagina, certo? Então pensa, como é que funciona numa família estendida? Existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. E essa hierarquia é chamada de hierarquia por senioridade. Ou seja, o mais velho manda no mais novo. Então, a autoridade é sempre do mais velho. Você tem 10 anos, você vai obedecer a todos que tem 11, que tem 12, que tem 13, que tem 14, que tem 15, que tem 16, que tem 17, que tem 18. Só que se um que tem 11 falou uma coisa e um que tem 15 falou outra coisa, você vai obedecer o que tem 15. E o que tem 11 não vai arranhetar, porque ele sabe que é o de 15 que ele tem que obedecer. Porque ele obedece à senioridade. E todos vão obedecer o mais velho, o babá e a iá, o vovô e a vovó, o papai e a mamãe, o mais velho. Por isso Oxalá é velho e ele é o mais respeitado. Por isso Nanã é velha e é a mais respeitada. Por isso todos temem Yami Oxorongá, porque ela é a mais velha de todos os velhos. Ela é a mais velha de todos os velhos. E é por isso que quando uma pessoa entende a senioridade, ela não vai se meter com Yami Oxorongá só porque ela achou que ela é fodona. Porque o mais velho é o mais velho. E por que o mais velho, que é o que manda mais? Porque na teoria ele é o mais sábio. Ah, mas nem todo mais velho é mais sábio. Numa sociedade embranquecida, em que não se respeita o mais velho de hoje não aprendeu a escutar o mais velho de ontem. Então ele não se tornou o mais sábio. Porque quando a gente escuta o mais velho e a gente absorve, não é obedece o mais velho, a gente escuta o mais velho, a gente se torna mais sábio. Porque quando o mais velho diz pra você, não vai por aí porque eu já fui e já me machuquei, mas isso não significa que o mais velho não tenha que aprender com o mais novo. Não é sobre isso. Porque uma outra coisa muito importante dentro da filosofia iorubá, porque eles são povos que trabalham com um comércio, eles são povos, o povo iorubá é um povo, não são civilizações, não eram grupos civilizatórios, não eram etnias que ficavam isoladas, elas eram etnias que
que tinham grandes metrópoles, reinos muito movimentados, um reino muito movimentado, é um povo comerciante. E se é um povo comerciante, ele entende valor de troca. Ele sabe que todo mundo tem algo a oferecer. Todo mundo sabe que tem algo a oferecer. E que o arrogante morre de fome. Porque quando você vai ler os Itãs, as lendas, eles mostram sempre que a arrogância mata. Então você aprende com o mais novo também. Você escuta o mais novo também. Não à toa a gente tem herês. Não à toa a gente tem espíritos, orixás, divindades que representam crianças. Em que a gente pede a bênção e a gente pede a sabedoria. Por quê? Mais novos ensinam também. Então, esse velho que não é sábio, ele não fez boas trocas, ele não teve humildade para aprender com os mais novos, então, claro que ele não é sábio. Mas, em um mundo em que essas coisas funcionam, porque é culturalmente, é natural dessa cultura, o mais velho vai ser sábio. E aí a possibilidade de você encontrar um mais velho imbecil é menor. Ah, vai ter? Claro que vai. A gente sempre pode ter um ponto ali fora da curva, né? Sempre. Mas é menor. Então mais vale você escutar um mais velho do que não escutar. Tanto que em Ifá, quando você está abrindo, né, a filosofia de Ifá, fala-se muito sobre escute o mais velho, escute os mais velhos, escute os mais velhos. Às vezes não está falando para você escutar os mais velhos, mas às vezes ele é rigoroso em dizer, escute os mais velhos. Então tá, então aqui a gente já tem umas várias ferramentas desse motor. Então a gente já tem algumas ferramentas aqui filosóficas que já fazem a gente entender um pouco mais as ferramentas espirituais do que a gente vive no axé. Olha que interessante. São sempre grupos, tanto a espiritualidade trabalha em grupo, né? Então você tem uma família, você tem uma egrégora, você tem um ebé, você tem Exu, Pombagira, Erê, Caboclo, nananana. Pai e mãe, orixá de frente e orixá de costas. Então aí, ó, é grupo, é grupal, ebé, é grupo. O mais velho, né? A gente escuta os mais velhos. Hierárquico, a gente escuta os mais velhos. Oxalá é o mais velho, a gente escuta o mais velho. A gente escuta o preto velho, né? Mas a gente escuta o mais novo também, porque a gente escuta o herê. A gente salva e respeita o herê do mesmo jeito. Mas, ó, a gente escuta o outro. A gente escuta o outro. Que passou por outras coisas, que vivenciou outras coisas e pode nos ensinar. Então a gente já tem aqui alguns mecanismos. Só que por serem pessoas, por ser uma cultura que está muito ligada à natureza,
ela está muito ligada aos processos de amadurecimento. Porque você não pode colher antes da hora. Você não pode caçar antes da hora. Você não pode pescar antes da hora. Era um povo muito comercial, mas ainda era um povo caçador, ainda era um povo rural, ainda era um povo... Por quê? Ogum era agricultor. Agrônomo não, ele não era um engenheiro, ele era um agricultor. Ogum era agricultor, ele ensinou a agricultura. Oxóssi era caçador, ele ensinou a caça. Logum era pescador. Existiam os pescadores em vários itãs na beira do mar. Então assim, opa, arrei minha mãe, agora tá chovendo. E justamente por ser um povo que acredita na sapiência do mais velho, acredita na vivência, acredita na experiência. O que isso significa? Os povos indígenas também, rituais de passagem. Rituais de passagem. Rituais de passagem são muito naturais dos seres humanos. São importantes. O que é o aniversário se não um ritual de passagem? O que é a formatura se não um ritual de passagem? O que é o ano novo se não um ritual de passagem? Os seres humanos dependem muito de rituais de passagem. Os rituais de passagem, eles têm um poder de criar estruturas no nosso inconsciente, de criar estruturas na fisiologia do nosso cérebro muito fortes, que eu acredito que é o que nos ajuda a fazer a contagem do tempo. Vocês lembram que na pandemia a gente perdeu a noção do tempo? Porque a gente não podia ter rituais de passagem? Se lembra que a nossa noção de vida e a nossa noção de percepção das coisas, de ganho, de perda, ficou estranho? Nós precisamos dos rituais de passagem. Acredito que... Eu falo muito com o meu mentor, com o meu Aníbal, com o meu mentor, com o Aníbal, que rituais de... Uma das coisas que fez o ser humano se afastar nas linhas da evolução foi a capacidade de contar o tempo. E eu acho que a forma da gente contar o tempo foram os rituais de passagem, porque daí a gente conseguiu começar a perceber inverno, verão, e perceber que sempre vinha um depois do outro, porque eu acho que os animais, eles não conseguem perceber isso, que depois de toda a primavera vai vir o verão, e depois de todo o verão vai vir o inverno. Acho que eles não conseguem fazer essa dimensão. E eu acho que acho que é o que a gente consegue. E os rituais de passagem são os importantes para isso. E isso condiciona a nossa mente. E se a nossa mente não estiver condicionada em algumas coisas, a magia não funciona. Que é o que eu sempre falo. Se você é novo, não deve ter escutado, está escutando a primeira vez, que é mental. Você precisa ter mental para você fazer magia. A sua mente precisa estar condicionada para você fazer aquilo que você está fazendo com qualidade. E é para isso que existem rituais. É para isso que existem rituais.
Você precisa passar por um amadurecimento, não só espiritual, mas você precisa passar por um amadurecimento mental, cerebral. O seu cérebro precisa passar por processos que façam com que ele entenda as coisas para que seu inconsciente esteja bem o suficiente para que ele consiga executar da melhor forma aquele trabalho. Experiências, amadurecimento, rituais de passagens. Por isso que a magia do axé é cheia de rituais de passagem. É hierárquico, o mais velho, e cheio de rituais de passagem. Você precisa condicionar a sua mente e o seu corpo para daí o seu espírito conseguir estar em harmonia para executar essa magia. Porque aí nesse processo dessa ritualística, você vai experienciar coisas que te deixarão preparados para compreender. A gente só pode ensinar aquilo que a gente já aprendeu. E a gente só pode aprender aquilo que a gente já vivenciou. Tem certas coisas que a gente só entende em certas idades. Tem certas coisas que a gente só entende depois que a gente passa. Tem certas coisas que a gente nunca vai entender. Eu nunca vou entender o que é ser mãe. Eu não vou ser mãe. Eu posso entender algo parecido porque eu fui mãe de santo. Mas eu nunca vou entender o que é parir um ser vivo. Passar por uma gestação. Eu nunca vou entender isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu escolhi não passar por esse conhecimento. Tá tudo bem. Eu sobrevivo. Não preciso saber tudo. Tive algumas escolhas. Só que a magia do axé precisa da experiência. Ah, mas por que precisa da experiência? Eu não posso saber só de alguém falar, ou de eu ler, ou eu fui uma thread Não, porque aí a gente entra no conceito de ancestralidade. E aqui eu vou trazer um conceito para vocês, filosófico espiritual. Aí não é antropologia, é um filosófico espiritual. Aí é um conceito de crença. E se você acredita no orixá e você acredita no axé, você acredita nisso. Porque não faz sentido você acreditar em orixá, acreditar no axé, acreditar em ori e não acreditar em ancestralidade, você não cultuar a ancestralidade. Não tem como. Orixá ancestral ilustre. É uma religião, é uma cultura de senioridade. Os mais velhos são os mais sábios. Se eles acreditam em vida após a morte, o mais velho continua sendo o mais sábio. E o mais sábio, e o mais sábio, e o mais sábio. E aí a gente tem um culto de Egungun. A gente tem o culto de Egungun. A gente vai ter o Baba Egungun, que é o mais velho do mais velho do mais velho dessa família. Os primórdios dessa família. Então, ok? Existe a espiritualidade, existe a ancestralidade. O orixá é um ancestral. Se você acredita que você é filho de Ogum, então você acredita que Ogum nasceu e teve filhos. E que você, de alguma forma, é filho de Ogum. Por isso você diz filho de Ogum.
Você é descendente de algum, de alguma forma. Por isso que se você tiver zero África na sua genética, você vai ser um filho adotivo de algum, se você for iniciado. Vai, porque dentro da cultura do Yorubá, filho não é necessariamente do sangue, porque é a família estendida. Então você pode ser filho, mas você precisa ser apresentado e acolhido. Como diz minha filha, Jamile. Ela tá casada com um branco. Daí eu falo, qual que é o orixá dele, filha? E ela diz, ele é muito branco, né, mãe? Ele não tem, mas assim, se um dia ele quiser, que nunca vai acontecer, mas se ele quiser entrar pro axé, alguma coisa assim, o orixá que acolheria ele seria Oxalá. Mas orixá mesmo ele não tem. E tá tudo bem, gente. A gente não precisa ter orixá para viver. Agora, se você quer você quer ter orixá, então aí você precisa cultuar orixá. Se você for uma pessoa branca com 0% de gene africano no seu sangue. Mas todos nós viemos da África. Negativo. Não. Tem grupos genéticos que não tem nada de África. É bizarro, mas tem. Tá? Às vezes todos nós viemos da África, sim. A espécie Homo sapiens sapiens. Não você, não sua linhagem. Certo? Então, assim, o ancestral encarnou. O ancestral viveu. O ancestral se tornou um morto ilustre, ou seja, ele foi um velho sábio, mas tão sábio, que ele se tornou não só uma figura de importância para a família estendida dele, mas ele se tornou uma figura de importância para a aldeia dele. Ele se tornou uma pessoa de importância para a cidade dele. Ele se tornou uma pessoa de importância para o reino dele. Como Xangô. Que o tempo passou e ele continuou sendo lembrado, os ensinamentos, os aprendizados, as sabedorias, as vivências continuaram sendo contadas pelos descendentes dos descendentes dos descendentes dos descendentes, que até essa branca sentada no meio interior do Paraná, no Brasil, está mencionando de tão ilustre que esse ancestral foi, de tão sábio que esse velho foi. É como se esse velho não tivesse passado nem pela morte, ele tivesse sublimado. Porque no tempo futuro, ele continua lembrado ao infinito, porque o tempo é circular, o tempo iorubá é circular. Então, no momento da morte de Xangô, já se sabia, deu conversando sobre ele aqui hoje, porque Exu dobra o tempo, porque ele mata o pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje, porque ele dobra o tempo. Então, no dia da morte de Xangô, já se sabia que eu estaria falando dele aqui hoje, em 2025. Ele não morreu. Ele simplesmente não morreu. Ele só saiu de um corpo e foi para outro. Sai dela, você tá ficando escuro. Chuva. Ele só saiu de um corpo e foi pro outro.
Você tá entendendo? Todo esse motor, como ele é complexo. E aí, esses descendentes são filhos dessa divindade que não morreu. Carregam um pouco dele. E dentro do conceito Yorubá, esse pouco dele é, de certa forma, ele. Então, ele, de certa forma, reencarna. E isso depois eu deixo aqui nos comentários o livro, na descrição do vídeo, o livro que fala sobre Ori, sobre Ori Eledá, sobre você carregar o Ori do seu ancestral, que é, de certa forma, o seu ancestral. Eu quero fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, mas se vocês quiserem, depois eu indico o livro pra vocês. Então, assim, você precisa vivenciar aquilo que o ancestral vivenciou, porque você precisa encaminhar aquilo que ele caminhou, porque ele é você e você é ele, e o tempo é circular, e as experiências elas precisam ser revividas, porque os caminhos eles não são imutáveis. Eles não são sempre os mesmos, mas eles sempre são muito parecidos, as provações são parecidas, e aí a gente vai entender a filosofia de Ifá, e a gente vai entender o Orumilá, que teria codificado o caminho do destino em 256 Odus. E que a existência humana nesse mundo aqui, nesse mercado de Exu, ele será sempre uma reprodução desses 256 caminhos, com diferentes facetas. Esse é o conceito de encarnação deles. Então você sempre vai estar vindo, sempre vai estar passando. Você precisa passar por esses 256 caminhos para você entender todos os caminhos que seus ancestrais passaram, para daí você conseguir corrigir todas as possibilidades de erro desses caminhos que seus ancestrais passaram, porque como seus ancestrais é você automaticamente conserta o caminho dessa divindade, para que essa divindade se torne cada vez mais próspera, cada vez mais perfeita, para que os descendentes continuem sempre sendo prósperos, entende? Porque o ancestral precisa ser cultuado, então precisa ter o descendente dessa família estendida, bem estendida, tanto que eu tô aqui cultuando Xangô. Então eu tô aqui cultuando Oiá. E eu vivencio os caminhos de Oiá, numa forma de eu estar honrando o Oiá, aprendendo com o Oiá, alcançando sabedoria para o meu espírito, mas consequentemente para ela também. Porque quanto mais próspera ela for, mais próspera eu serei, porque eu sou descendente. Porque isso é troca. Ela me dá, eu dou para ela. Ela me dá caminho, ela me dá força, ela me dá sabedoria, que é tudo que ela já vivenciou, que é toda a sabedoria dela. E eu dou a sabedoria dela vivenciando as minhas coisinhas aqui de Omoloiá Autista 2025, no meu caminho de Odu, que eu vou levar para ela. Coisas que ela não fez. E vou levar para as entidades com quem eu trabalho. Porque ela teve os caminhozinhos dela, ela está trabalhando comigo no meu caminho e no meu Odu. E assim a comunidade inteira, que é meu bebê inteiro, com o meu orixá, aprende mais. E consequentemente, se a minha Oiá aprende mais, a tua Oiá aprende mais. Porque nós estamos interligados pelo mesmo ancestral. E o seu caminho se torna próspero. Porque o meu caminho se torna próspero. Porque nossa Oiá se torna próspera. Então é um pensamento do coletivo. Então é um culto
de axé, que você vivencia em grupo, que as experiências acontecem em grupo, que as trocas acontecem em grupo, em que você aprende com o mais velho, você vivencia. Então eu nunca vou poder cultuar o meu axé sozinha em casa com a minha cortinha de Oxum que eu comprei na Shopee. Peraí, vamos lá. Se você comprar uma quartinha de Oxum, colocar uma imagem de Nossa Senhora do lado, acender uma vela, rezar uma oração de Nossa Senhora e depois cantar um ponto de Oxum, e você cultuar Nossa Senhora Aparecida junto com o Oxum, num altar sincrético, você vai estar acessando essa Oxum. E você vai estar conseguindo acessar a sua ancestralidade mista. Você vai acessar a sua ancestralidade que foi do catolicismo popular aqui no Brasil, você vai acessar a sua ancestralidade que foi católica, você vai acessar a sua ancestralidade que foi do axé, se você tiver. Se você não tiver essa ancestralidade do axé, não tem problema. Você está acessando essas outras ancestralidades. E o culto de ancestralidade é um culto de axé, é o motor que acessa o orixá. Então, automaticamente, você vai acessar Oxum usando esse... Como é que fala quando usa o filtro para você acessar um site que você não pode acessar do Brasil? Usando essa ponte. Tem 85 anos, não lembro qual que é o nome. Então você pode ter sua cartinha de Oxum ali com Nossa Senhora Aparecida. Você quer fazer uma entrega para Oxum? Faz as frutas e reza uma novena. Você não vai estar sendo colonizada. Você não vai estar sendo racista. Porque você estará fazendo o catolicismo popular, que é o catolicismo dos ancestrais, que é o axé, que é o motor de acesso ao axé dos ancestrais dessa terra. Você vai estar trabalhando de acordo com o mecanismo principal da sua cabeça, que é o seu ori. É assim que o seu ori sabe trabalhar, acessando ancestral. Porque ele é feito do seu ancestral. Então ele vai acessar seu eu superior. Então, entendeu? O seu eu superior vai conseguir acessar o eu superior dos seus ancestrais. Pronto. Motor híbrido. Álcool e gasolina. Agora, se você quer ser teimoso e nunca pisou num terreiro na sua vida, sua única conexão com o axé é o TikTok, você pode comprar uma quartinha de ouro para Oxum. Se você não teve vivência ancestral nenhuma, nem de vivência do coletivo, da sua família, porque é uma família preta, de culto ancestral como a do Andrei, nenhuma, você não teve vivência nenhuma, você não é preto, você não teve vivência de família estendida, você não tem nenhum repertório, você não teve nenhuma vivência, você não tem sabedoria suficiente para acessar o Oxum. Você não conhece o Oxum. Porque tem um ditado popular, né? Tem um conceito, não é nem um ditado, tem um conceito dentro da filosofia Yorubá, que é o seguinte: você só pode amar alguém que você conhece. Então eu vi um filósofo falando, não me lembro o nome dele, porque eu não guardo o nome nem de cantor, quem dirá de
de filósofo que eu tenho anotado os nomes, não vou lembrar. E ele disse assim, quando uma criança iorubá diz para uma mãe iorubá, num momento de raiva, num momento de birra, porque ela disse um não para ele, eu não gosto de você, diferente da mãe ocidental, ela não se ofende, ela não se magoa, porque ela sabe que ele não gosta dela. É óbvio que ele não gosta. Ele não a conhece. Se esse bebê tem 3 anos e essa mãe tem 20, ela a conhece por toda a vida dele. Então é óbvio que ela ama ele. Toda a existência dele ela conhece. Então é óbvio que ela ama. Ela conhece tudo dele. Qualidades e defeitos, é óbvio que ela ama ele. Agora ele só a conhece há 3 anos. De 20. Ele não a conhece. Ele vai precisar de um pouco mais de tempo para ele criar um vínculo de verdadeiramente amor por ela. E o que ela tem que fazer? Ela tem que educar, mas ela tem que mostrar para ele como ela é uma boa pessoa. Mostrar para ele o melhor que ela tem. Ensinar para ele o melhor que ela pode. Para dar a ele a sabedoria e ele enxergar nela que ela é uma velha sábia. E ter por ela admiração. Porque se ele tiver por ela admiração, ela ganha axé. Ela será uma morte ilustre. Ela não morrerá. Porque ele perpetuará isso. Mas claro, com 3 anos ele não sabe disso. Ela ainda não teve tempo de se apresentar. Então, se você não conheceu o Oxum, a única forma que você conheceu o Oxum é por vídeo de TikTok, se você não vivenciou o Oxum, se você não esteve com o Oxum, você não a conhece. Como é que você quer que ela esteja na sua casa? Como é que você quer que ela cuide de você? Você não a conhece, ela não conhece você. Você acha mesmo que ela está se fazendo presente nessa quartinha? Você acha mesmo ela como uma iorubá ancestral que viveu dentro deste contexto sociocultural, vivenciou tudo isso, construiu tudo o que construiu, para que ela fosse muito vista como muito sábia e que ela continuasse sendo lembrada até hoje para eu estar falando dela aqui? Você acha que ela vai querer ver valor na troca com você que não faz nenhuma vírgula do que ela considera nobre, valoroso e de axé? Você não partilha o coletivo. Você não aprende com o mais velho. Você não troca com o mais novo. Você acha que a senhora dá razão. Você acha que qualquer coisa bonita que você pode comprar é axé? Você acha realmente que o Oxum está na sua quartinha? Que está na tua quartinha é teu ego. Tá,
então só tem dois caminhos. Ou eu faço pelo sincretismo, ou eu não faço, porque eu não vou conseguir. Porque... Não, tem um terceiro caminho, que é o caminho da vivência. Levanta a sua bundinha da sua caminha, da sua cadeirinha, do seu TikTok e vai vivenciar o terreiro. Ah, mas não tem nenhum terreiro que presta. Não existe nenhum grupo que não exista a possibilidade de você aprender pelo menos uma coisa. Tenha juízo, não entre no primeiro terreiro que você visitar. Frequente com uma frequência, vai sempre, senta na assistência, fica lá um ano na assistência, fica lá um ano visitando o candomblé, fica lá um ano visitando o terreiro. Tenha prudência, mas vai vivenciar, caralho. Vai ter um mais velho para te ensinar. Aí depois que você tiver vivenciado, depois que você tiver conhecimento, depois que você tiver encontrado uma sabedoria, depois que você tiver desenvolvido, sei lá, 7 anos numa casa, e que daí numa casa que te ensinou a fazer coisa, que te tornou autossuficiente. Ah, mas tem um monte de casa que não torna autossuficiente. Se você for uma pessoa que vai pro seu terreiro e em vez de você ficar fazendo fofoquinha, competindo o ego e reinando, se achando a estrela de Aruanda, você vai aprender. Sabe por que você vai aprender? E vai ser autossuficiente? Porque a entidade está ensinando a cada espirro que ela dá, a cada comportamento que a entidade tem, a entidade está ensinando. Porque o mais velho ensina o tempo todo, porque o mais velho é sábio. E se a entidade é uma entidade, é porque ela é uma morta ilustre. Então, se ela é uma morta ilustre, ela não morreu, ela continua aqui como uma ancestral que pode estar presente na nossa vida como orixá. Quer dizer que essa entidade, apesar de ter defeitos, porque ela não é perfeita, ela é um ser humano, ela tem o que ensinar. E se você só parar e observar o mais velho, você aprende. Então, se vocês cambonarem direito, se vocês limparem direito, se vocês escutarem direito, se vocês fizerem as coisas direito, vocês aprendem. Se vocês ficarem de boca fechada e ouvido aberto, vocês aprendem. Em um ano, vocês já vão ter aprendido um monte de coisa. Então vocês precisam ter pelo menos um mais velho para estar cuidando de vocês. Um mais velho para poder estar ensinando vocês. Pelo menos, gente. Vocês não querem estar num terreiro? Encontre sacerdotes que aceitam ser tutores. Existem. Eu sou uma. Eu crio pessoas para elas serem autossuficientes. Eu sou uma sacerdotisa, hoje eu sou uma sacerdotisa tutora. Só que eu sou uma sacerdotisa tutora assim. Se eu vejo que você não teve vivência nenhuma de terreiro, eu não vou te ensinar. Eu vou falar, primeiro você vai vivenciar o seu tempo de terreiro, vai lá ficar, arranja um terreiro na tua cidade, fica aí X tempo no seu terreiro, vivenciando. E qualquer dúvida que você tiver, eu tô aqui, eu tiro suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, você vem aqui, você paga, a gente abre um jogo, eu vou te tutorando. Não vou nunca questionar o comportamento do outro sacerdote, nunca vou contra o comportamento do outro sacerdote. Mas eu posso ir tutorando uma coisa ou outra, abrindo o jogo, para orientar a sua conduta em relação ao que você está vivenciando. Nunca questionando o sacerdote. Agora, se você for uma pessoa que tem
Um monte de vivência de terreiro, sabe? Um monte de coisa, teve um monte de vivência de vida. E eu vejo ali no meu jogo que você dá conta, que você já tem a vivência, eu vou te tutorar, vou te fazer autossuficiente. Só que não tem como você ser autossuficiente se você não tiver tido vivência, gente. Só que ao mesmo tempo eu tô dando autossuficiência para vocês. Eu não tô dizendo que vocês têm que vir até a mim ou ir até um terreiro para vocês poderem acessar a ancestralidade, o axé e os orixás de vocês. Não, eu tô falando daqui da ferramenta do sincretismo, que funciona muito bem. Muito bem. A Nossa Senhora do altar da avó do Andrei, que não faz ideia de quem é Oxum, tem muito mais Oxum do que a quartinha da menina que comprou uma quartinha enfeitada de Oxum e colocou em cima da geladeira. E cantou pra Oxum. E colocou um lírio. Que tem vivência. Vocês estão entendendo? Não é tão difícil. Não é tão difícil. É muito simples a magia do axé, a medicina do axé, a umbanda, né? Que significa medicina. A medicina do axé, ela é muito simples. Ela é muito simples porque eu consigo fazer uma puta numa macumba e salvar uma vida com farinha de mandioca e água. Eu consigo salvar uma vida com farinha de mandioca e água. Mas para eu conseguir salvar uma vida com farinha de mandioca e água, eu preciso ter aprendido a fazer isso, ter vivenciado isso, ter enxergado isso, ter passado por isso. A gente só pode fazer aquilo que já fizeram por nós, aquilo que já ensinaram a gente. E não é ensinar de pegar e falar assim, ó, você pega isso aqui, você faz isso aqui. Não, é você ter vivenciado, você ter entendido aquilo, porque você parou para prestar atenção do mais velho. E no momento que você vê o mais velho fazendo e você compreende aquilo que está sendo ensinado, você aprendeu. Você aprendeu. No momento que você entende por que a farinha de mandioca e a água salvam uma vida, você aprendeu. E aí você consegue fazer. Porque você entendeu. Você adquiriu essa sabedoria. Mas eu precisei ver uma pessoa fazendo. Eu precisei sentir a energia daquilo. Eu precisei receber a força dessa farinha de mandioca. Para eu conseguir compreender. Eu precisei receber um banho de pipoca para eu compreender por que um banho de pipoca salva uma vida. E eu ser capaz de fazer um banho de pipoca e salvar uma vida. É assim que esse motor funciona. É assim que ele funciona há séculos. É assim que ele funciona há milênios. Não é hoje com o TikTok, com a bruxa fulana e o Tata Cicrano que isso vai mudar. Precisa de um tempo para esse novo motor híbrido que eles estão criando funcionar, se tornar um motor ancestral. Eles vão precisar ter filhos, que vão ter filhos, que vão ter filhos. Acho melhor vocês usarem aquilo que já funciona. Uma, porque vai dar melhor, vai dar certo melhor. Duas, porque vocês não se enfiam em roubada. Vocês não se fodem. Vocês não se fodem.
E agora eu vou fazer meu jabu. Não, meu jabu que fala, né? Eu tenho um curso de magia. É um ano e tanto esse curso. Tenho um curso de magia. Nesse curso de magia, eu ensino um monte de ferramentas para você criar um micromotor seu. Um micromotor seu. E saber onde você vai atrás do motor certo que você quer usar. E aí você entender melhor. Então, eu vou trazer vários caminhos. Trago vários caminhos, porque eu estudei vários caminhos, estudo magia há mais de 20 anos. Então, vários caminhos. Hoje eu sou uma especialista em magia do axé, que é o que eu me estudo hoje. Eu sou uma especialista em magia do axé, sou nome de santo, né? Sou uma iniciada de Fá, hoje minha especialização é na magia do axé. Mas antes de ser da magia do axé, uma especialista na magia do axé, que é a que eu estudo há mais de 10 anos, era uma estudiosa de outros caminhos de magia, outras linhas de magia. E cultura e religião. Então eu ensino várias ferramentas para se você, tipo, você se encantou aqui, quer usar aqui uma energia, uma ferramenta, porque às vezes você pode usar uma ferramenta ali grega para alguma coisa que você quer usar, mas para você poder usar essa ferramenta grega, você tem que saber a limitação, saber o que você vai alcançar. Você não vai usar essa ferramenta grega para acessar Oxum. Faz sentido. Você não vai colocar no altar Oxum e Afrodite. Não vai funcionar. Não vai servir de bosta nenhuma. Essas duas divindades não dialogam. Elas não vão dialogar. Possível. Você consegue dialogar por talvez um outro caminho, mas não por esse. Possível você ser uma pessoa autossuficiente no seu cuidado espiritual. É possível. Mas isso demanda uma profundidade de estudo que não é em 6 meses de TikTok, que não é em 6 meses de terreiro, que não é lendo livrinho, acompanhando um influencerzinho de vídeo de 1 minuto. É muito mais profundo. Você tem que entender alguns outros conceitos, você tem que entender alguns conceitos sociológicos, psicológicos, culturais, de autoconhecimento, para saber suas limitações. E o caminho solitário, ele é muito mais difícil. E o caminho solitário do axé, sem o sincretismo, é impossível. É impossível. Impossível. O motor não funciona. Seu motor não funciona. Você está usando um motor de bicicleta para tentar fazer um carro andar com gasolina. Não funciona. Não funciona, você não tem os mecanismos certos. Você precisa de motor híbrido. Ou a vivência. Um ou outro. Não tem caminho no meio. Por mais que a pessoa do TikTok fale que sim. Não tem caminho no meio. Prestem atenção em quem é que está dizendo que é possível fazer as coisas sozinho. Prestem atenção. Não estou questionando aqui Goécia,
Estou dizendo, se diz trabalhar com axé, se diz trabalhar com ori, se diz trabalhar com ancestral, se diz trabalhar com uma ancestralidade africana, banto e yorubá, se diz trabalhar com uma ancestralidade malê, então vai estudar os malê para saber se casa. O discurso do que está falando. Se quer saber se uma determinada linha, se uma determinada casa, se uma... Pergunta qual que é a raiz. Dá uma estudada na cultura dessa raiz e vê se o discurso dessa pessoa bate com o que é a filosofia dessa raiz. Se é uma raiz que o tronco é banto, e banto não existe um indivíduo, faz sentido essa pessoa estar dizendo que você faz meia dúzia de iniciação sem nunca ter pisado no terreiro e não precisa de ninguém e pronto. É o contrário, né? Não é estranho. Eu acho estranho. E eu não tô mencionando A ou B, tá, gente? Porque eu não acompanho. Não é uma alfinetada, uma indireta para A ou B, porque eu não acompanho o mundo macumbístico das redes sociais. Eu acompanho threads e às vezes vejo alguns comentários de algumas pessoas no threads. Eu nem sigo pessoas que são influencers de macumba. Nem sigo essas pessoas, nem acompanho. Geralmente eu coloco não me interesso, porque eu não quero treta nem passar nervoso. Então eu não acompanho. Eu não acompanho. Eu tenho uma visão muito diferente da visão do que se tem nas redes sociais hoje de espiritualidade. Muito diferente. Não estou dizendo que é certo ou errado. É diferente. Então eu não acompanho porque eu não quero falar sobre isso. Então eu estou dizendo aqui o que eu acredito sem estar mencionando A ou B. Mencionei aqui o caso de uma pessoa aleatória que fez um comentário aleatório. Se carapuças estiverem servindo, eu não estou dando alfinetada em ninguém. Aí é vocês que fizeram as conexões de vocês. E tudo que eu não quero é treta. Não quero treta com ninguém. Não estou aqui pelo rage bait. Não estou aqui pelo rage bait. Não estou mesmo. Relutei muito a sentar aqui e voltar a fazer conteúdo. Muito. Muito. Porque tô totalmente sem saco pro que as redes sociais viraram. Porque a criação de conteúdo virou. Não faz sentido com o que eu entendo como o que eu quero para a minha vida. Em N fatores. Então, assim, se estiverem falando mal de mim, se a minha cara estiver em algum lugar, não falem pra mim. Também não precisam ficar me defendendo, viu? Não alimentem os trolls. Não alimentem os trolls. Simplesmente, se vocês concordam comigo e não concordam com alguém que fala alguma coisa que me mencione, simplesmente pare de seguir essa pessoa. Não alimentem os trolls. Não alimentem as pessoas que estão aí nas redes sociais fomentando o ódio, porque eles ganham com isso. A melhor coisa que tem é que eles sejam cancelados. Se eles pararem de ser ouvidos, eles morrem. Pena que vocês têm um poder muito grande contra essas pessoas. Que é o não dar palco pra Xuxa.
A internet era muito mais tranquila antigamente, vocês que são mais novos, porque a gente não alimentava os troços. Quando um doido começava a doidear, a gente ignorava. A gente simplesmente ignorava. Quanto mais você alimenta, pior fica. Obrigada por quem aguentou 1h50. Eu filosofando aqui, bem doida. Próximo insight que eu tiver, eu tiver um tempinho, eu sento aqui e a gente conversa mais um pouquinho. Axé.